Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, para a glória de Deus, estaremos em mais um ensinamento da Palavra de Deus, baseado pelo Espírito Santo de Deus, a respeito aí do casamento, amém? Os irmãos podem pensar, mas o irmão Alan nem é casado, está dando um ensinamento sobre casamento? Então, meus amados irmãos, eu não faço nada aqui sem antes orar a Deus. Então, o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, Ele é que nos conduz. E se os irmãos for olhar aí, em casa, louvado seja Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 58, fala assim, ó: E lançando fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas, deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, nós vemos que Paulo, ele deu um ensinamento, um grande ensinamento em suas epístolas, falando a respeito do casamento. E na Bíblia, meus amados irmãos, não vamos encontrar nenhum versículo falando que Paulo era casado, não. Mas como eu acabei de ler esse versículo aqui para os amados irmãos, que fala aqui que Paulo, o jovem Paulo, né? Então, em 1 Timóteo também 4,16, fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvará tanto a ti como os que te ouvem. Então Timóteo era um jovem, né? Timóteo era um jovem solteiro, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Paulo ali dando uma exortação a Timóteo para ele perseverar na doutrina, né? Ou seja, para ele pregar, para ele guardar. E também tanto aqueles que estarão ouvindo a mensagem, se guardarem, também se salvarão. Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A doutrina, ela abrange muitas coisas, ela vai muito além. A doutrina não é só a gente pregar a doutrina da veste, a doutrina do interior, a doutrina das boas obras, a doutrina de o crente se comportar perante a sociedade, dar um bom testemunho, mas vai muito além disso. Amém? Vamos estar meditando aqui em Efésios 5, versículo 25. E também o versículo 28 e o 29. Que vai dizer assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, né, meus amados irmãos? Como o apóstolo Paulo falou aqui, né? Que ninguém vai fazer mal à sua própria carne. Então, qual é dos irmãos e dos varão que vão estar aí se cortando, né? Se mutilando? Ninguém, porque vai doer. Então, da mesma forma é o varão e a varoa. No próprio instante ali que eles já se casam, já não são mais dois, mas uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como ele falou aqui no versículo 25, Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então, meus amados irmãos, o dever dos varões aí é amar suas esposas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós sabemos aí que quando tem ali um cônjuge ali onde o varão guarda a doutrina, onde a varoa guarda a doutrina, onde os dois vivem na santificação, no jejum, com a vida diante do altar de Deus, perseverando em guardar a palavra de Deus, claro que o diabo não vai gostar. Claro que o diabo, louvado seja o nome do Senhor, ele vai se levantar de toda forma para querer colocar ali divórcio, contendas, para querer colocar ciúmes. Mas só, meus amados irmãos, que nem tudo é o diabo. Então o motivo de muitos casamentos aí no meio cristão está destruído, sim, na maioria das vezes é o diabo, mas também é falha do homem. Como assim? Porque o varão, ele é o cabeça da casa, né? O varão, ele é que governa a família. Então, o varão, ele tem que buscar dobrado. O varão, ele tem que orar dobrado, ele tem que orar mais que a esposa, ele tem que buscar mais que a esposa pelo seu casamento, pela sua casa, pela sua vida espiritual, pela vida espiritual da esposa.
Então, a obrigação maior do varão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitos aí nessa parte deixam a desejar, no relaxo. E aí que o diabo entra. E aí que o diabo faz a festa. Por isso que o apóstolo Paulo falou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pela sua epístola, em Coríntios, louvado seja Deus, que seria bom se todos ficassem que nem ele, solteiro, né? Porque a Bíblia diz que o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. Porque quando um varão ele já assume um noivado, um relacionamento, ele tem ali um compromisso, uma responsabilidade maior. Porque ele tem que cuidar das coisas de Deus e da família também. E a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua casa é pior do que o infiel. Por quê? Negou a fé. Então o apóstolo Paulo deu um conselho. Seria bom se todos ficassem que nem eu. Ele falou. Mas não podem corter-se, casem-se. Ou seja, se for para estar na fornicação, se for para estar se tocando, é melhor se casar. Mas tem que ter ciência das tribulações que vai passar. Tem que ter ciência, louvado seja Deus, das lutas, né? Porque o diabo ele vai se levantar de toda forma, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, o cristão aí, quem é solteiro, varão, ele tem que ter ciência disso daí. E também muitos irmãos estão deixando a desejar em outros certos pontos. Porque chega a um certo estágio, um certo ponto do relacionamento, do casamento ali, que o varão já não começa mais a se preocupar com a esposa, né? Como assim, irmão? Já não pergunta mais como é que está a vida espiritual, já não tem mais um diálogo, já não senta mais para conversar, não se preocupa mais em saber como é que a vida da esposa está. Se preocupa com tudo e quanto, com todo tipo de coisa, mas não tem um tempo para conversar. Meus amados irmãos, então, isso daí faz as esposas se sentir mal amadas também. Louvado seja Deus. Então, aí, o diabo ali também ele já entra, através ali, daquela oportunidade, daquela ocasião, devido àquela pessoa estar daquela forma, sentimental, e ali o diabo ele já arma um laço e faz um divórcio. Então, o varão ele tem que ter uma atenção também para a esposa. E muitos deixam isso aí a desejar, muitos não dão mais atenção. Porque muitos só querem uma esposa, louvado seja Deus, ou para estar no pé do fogão, né? Aleluia. Ou então ali, só para estar na segunda parte do casamento. Em questão de relações aí, intimidade do casal. Mas não pode ser assim. Como o apóstolo Paulo falou, vós marido amai vossa mulher. Então, meus amados irmãos, o varão aí ele tem uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Por isso que o apóstolo Paulo falou que eu queria poupar-vos das tribulações na carne, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque depois que se casa, muitos podem pensar, depois que eu me casar, as tribulações vão parar. As perseguições de pombagira vão parar. Mas não para, meus amados irmãos. Aí só aumenta, porque o diabo ali, ele arruma laço de todo jeito para querer desviar o cristão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, os varões aí tem que vigiar, louvado seja Deus. Tem que ver como é que está seu casamento hoje, meu amado irmão. Tá indo bem? Como é que está a vida espiritual da sua esposa? Será que você tem sentado para dialogar? Será que você tem se preocupado com ela? Será que você tem buscado dobrado pela sua família, pela sua casa? Então, isso aí são tudo coisa que o cristão varão ele tem que refletir. Porque não pode viver aí preocupado demais com o trabalho, com essas coisas. Não, tem que ter um tempo para a esposa. Tem que ter um tempo ali para os filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, casamento não é brincadeira. Casamento não é brincadeira não. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sempre. Amém?